Um grande trabalho da constelação familiar tem a ver com como mediar o conflito que há entre um casal que se separa e esse casal tem filhos, e essa separação acaba não sendo uma separação consensual e gera um litígio, ou mesmo que não vá a vias de fato de um litígio, gera conflito e guerra. A chance disso chegar às crianças, aos filhos, é muito grande, com um sentido de alienação parental. Isso pode acontecer em relação aos pais, é mais comum até, mas também pode acontecer em relação às mães, né? As mães serem alienadas, né? Também. No final das contas, os que sofrem mais são os que vêm depois, são os filhos. O filho de uma relação, ele é metade pai, metade mãe. Internamente, ele tem essa consciência, até mesmo biologicamente falando. Metade da constituição daquela vida veio do pai, a outra metade veio da mãe. Então, até num sentido vital, aquela criança sente que é necessário manter essa união. Então é comum que as crianças, até num sentido comum nas terapias, é possível ver isso, as crianças se colocando responsáveis pela separação e buscando resolver a situação desse casamento sem ter nenhuma capacidade ou condição para isso. Então o que vem é muito sofrimento, muita culpa, julgamento, né? E o que acaba essa criança sentindo é exatamente isso, se sentindo responsável pela separação dos pais, porque ela sente isso inclusive como se fosse uma separação de si, uma separação da própria vida, metade se separando. A influência negativa disso sobre as crianças é muito grande. E isso vai ganhar ainda mais força, vai piorar muito, se os pais não se colocam no lugar correto, não se colocam como adultos e não resolvem essa situação de casal, porque a separação é do casal, não é dos filhos. Uma separação do casal não separa um pai dos filhos ou uma mãe dos filhos. Então, quando esse adulto não está bem resolvido ou está sofrendo porque não consegue perdoar ou não consegue entender, acaba gerando uma alienação, e quem sofre fortemente com isso são os filhos. O que os filhos podem fazer com isso? Enquanto crianças, eles não têm muitas condições, a não ser que eles sejam conduzidos a uma terapia, a alguém que o acompanhe, que o ajudem a olhar melhor para isso. Quando esses filhos crescem, eles por si vão começar a perceber os efeitos daquela problemática. Por exemplo, se o pai foi alienado e eles não puderam conviver com aquele pai e foram separados daquele pai, pode ser que eles tenham falta do pai dentro deles, ou pior ainda, pode ser que eles estejam contra o pai dentro deles. Isso gera um prejuízo muito grande que se reflete de muitas maneiras na vida. Pode ser que isso se reflita na incompetência de empreender a vida, de seguir o movimento da vida, uma vez que essa é uma força do masculino, é uma força do pai, desenvolver, levar para a vida. Então pode ser que essa pessoa
na vida dela, profissional, na vida relacional, não consiga ir em direção ao mundo, em direção à vida, não consiga propagar a vida, empreender a vida, às vezes até mesmo ter uma relação e ter filhos. Então pode aparecer de muitas formas. Quando isso chega a um nível de consciência, a essa pessoa que, por exemplo, pode ter vindo fazer uma constelação, qual o caminho que se apresenta normalmente no campo da constelação? Essa pessoa, esse filho, que é o cliente, poder olhar para o pai e reconhecê-lo pertencente e importante na própria vida dele. E muitas vezes vai precisar olhar para a mãe, porque se essa mãe era a pessoa que alienava, fazia a alienação parental, ele vai precisar olhar para a mãe e como pedir a autorização para que ele possa ir até ao pai novamente. Quando isso acontece, está havendo uma reconciliação entre pai e mãe, ainda que o casal não se reconcilie. Mas é o momento em que aquele casal está, pelo menos ali naquela constelação, sistemicamente, pode estar assumindo ou entrando num lugar de igualdade de casal, sem acusações, e permitindo que os filhos tomem a vida que vem da mãe e que vem do pai por igual. E isso liberta os filhos para seguirem a própria vida.